Fala, rapaziada do canal, tudo beleza aí com vocês? Certíssimo. Olha só, neste bloco de videoaula agora eu vou trazer uma importante dica e informação relacionada à periodização da educação brasileira, da história da educação brasileira, conforme definido por Dermeval Saviani em uma das suas importantes obras intitulada História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Então vamos lá na tela. Uma vaga é sua. Então, essa periodização tem como base o pensamento de Dermeval Saviani. O Saviani classificou as ideias pedagógicas brasileiras em 4 períodos. Quais são esses 4 períodos e as suas respectivas caracterizações, Leandro? O primeiro período foi de 1549 a 1759. Então, por que 1549? 1549, temos a chegada dos jesuítas, liderados pela Companhia de Jesus. Dois grandes clérigos aqui envolvidos, Inácio de Loyola e o padre José de Anchieta. Então, nesse período, nós tivemos o monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional, segundo Saviani, ela teve 2 vertentes, a religiosa e a leiga. Então, a leiga ainda não existia nesse período aí de 1549 a 1759. Essa vertente religiosa que agregou aí a doutrina vinculada à Igreja Católica, que tinha como uma das metas catequizar os índios. Então, a catequese. A catequese não só dos índios, como também de toda a população colonial, tá certo? Então, nós tínhamos aí a importância da catequese, da doutrina, da disseminação da doutrina da Igreja Católica. E dentro dessa perspectiva tradicionalista também, na vertente religiosa, nós tivemos uma vinculação com o currículo clássico. O currículo greco-romano. Daí o termo clássico, influência da antiguidade clássica. E isso compôs a proposta educacional intitulada de Ratio Studiorum. A Ratio Studiorum, que se configurava na época no currículo formal, que conjugava, por exemplo, a música, a literatura, conjugava a retórica, a aritmética, a geometria, enfim. Então, sob forte influência da cultura clássica, tivemos a composição da Ratio Studiorum. Então, primeiro período, o monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional. Por que até 1759? Porque aqui, apareceu uma figura chamada Marquês de Pombal. E qual foi uma das primeiras medidas do Pombal, a mando da colônia portuguesa? A expulsão dos jesuítas. Então, fim do primeiro período e início do segundo período. Então, o segundo período que marca de 1759, com a expulsão dos jesuítas, até o ano de 1932. 1932 já estávamos num período intitulado de Estado Novo, ou seja, a Segunda República, governo Vargas. E aqui, moçada, é o seguinte: 1932 tivemos o famoso
Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, liderado por Anísio Teixeira. Então, da expulsão dos jesuítas por Pombal até o início do movimento da Escola Nova. Então, ainda sob a pedagogia tradicional, mas incluindo a coexistência de suas vertentes religiosa e leiga. Então, a partir de 1759, sob a influência do Iluminismo, e de suas ideias liberais, Pombal expulsa os jesuítas. Então, está aí uma das razões da expulsão. A influência dos ideais liberais e da filosofia iluminista, que vinculava a educação à razão, assim como também o desenvolvimento do espírito científico, à razão e à ciência, tá certo? Em substituição gradativa à fé, aos dogmas, à doutrina católica, enfim. Então, a educação leiga, que teve como uma grande influência a figura de Herbart na Alemanha, no século XVIII. Então, Herbart, Alemanha, século XVIII. Herbart, que falava da importância da integração da pedagogia com a ciência. Então, a pedagogia deveria ser compreendida como a ciência da educação. Então, está aí uma das bases de pensamento da vertente leiga. Então, no primeiro período, nós tivemos uma predominância da pedagogia tradicional na sua vertente religiosa. A partir de 1759, com o Marquês de Pombal, até 1932, tivemos a vigência ainda da pedagogia tradicional, só que não somente na vertente religiosa, mas também a vertente religiosa conjugada com a presença da vertente dita leiga. E o terceiro período, Leandro, na tela, foi de 1932 a 1969. Então, ou seja, do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova até o início do tecnicismo. 1969, nós estamos em pleno quê? Regime militar, ditadura militar. Então, ó, é aquele em que a pedagogia tradicional, não que a pedagogia tradicional tenha deixado de existir, muito pelo contrário, ela continua influenciando a educação brasileira até os dias atuais. Só que a pedagogia tradicional convive com a pedagogia nova, que foi uma pedagogia que se contrapôs. Então, ou seja, contraposição à pedagogia tradicional. Então, ela se contrapõe à pedagogia tradicional. Como, por exemplo, a partir da premissa de que o aluno é o centro do processo pedagógico. Ao contrário do que a pedagogia tradicional sempre empreendeu enquanto ideia de que o professor, sim, seria o centro do processo pedagógico. Então, a tradicional convive com a pedagogia nova e depois cede lugar a ela. Então, durante esse período, a escola nova começa a se tornar dominante na educação brasileira. Uma das referências dessa dominação da escola nova durante esse período foi na Constituição Federal de 1934, quando uma das bandeiras de luta do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova é introduzido na Constituição Federal aí, que foi a educação enquanto direito de todos os cidadãos.
Essa última, no caso a escola nova, predomina com ampla margem nesse intervalo de tempo. Já no final dos anos 60, segundo Saviani, a pedagogia tecnicista começa a articular-se. E aí vem o quarto período, que foi de 1969 a 2001. Configura-se a denominada concepção produtivista, ou seja, quando a gente fala de concepção produtivista, a educação compreendida não só como um bem de consumo, como também um bem de produção. Então, se aparecer esse termo, está vinculado à pedagogia tecnicista. Mas também são examinadas as concepções pedagógicas, as contribuições e o papel histórico de Paulo Freire, concepções pedagógicas que reagiram à ótica produtivista. Como, nos anos 60, a pedagogia de Paulo Freire, vinculada à educação popular, referência de uma pedagogia progressista e de esquerda, ou seja, uma pedagogia vinculada aos paradigmas socialistas, calcados na doutrina marxista, e que se contrapõem a essa ótica tecnicista. Além dos estudos crítico-reprodutivistas, as teorias crítico-reprodutivistas que surgiram no final dos anos 70 na Europa, a partir de pensadores como Louis Althusser e Pierre Bourdieu. Também autores que criticaram o modelo produtivista, o modelo liberal na educação, e no seu aporte para a compreensão dos limites da ação escolar. Então, percebam que nesse período de 69 a 2001, nós tivemos, enquanto concepção pedagógica oficializada pelo Estado, que se deu na ótica produtivista ou tecnicista, mas, em contrapartida, nós tivemos movimentos pedagógicos que se opuseram a essa ótica liberal, produtivista e tecnicista, tá certo? Então, estão aí os 4 períodos das ideias pedagógicas do Brasil. Deixa aí no vídeo o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho para você receber todas as notificações sempre que a gente for inserir novos vídeos aqui no canal, beleza? Compartilhe esse vídeo também e é isso. Grande abraço, lembre-se sempre, você é capaz e uma vaga é sua. Até a próxima!